Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, começar o dia aqui alimentando o nosso espírito nesta terça-feira, 23 de abril de 2024. Hoje a leitura é de Mateus capítulo 23. Mas antes de começar a leitura, quero pedir aos meus irmãos, deixe um like nesse vídeo aí para impulsioná-lo na plataforma. Quem puder compartilhá-lo em seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja. Quem puder compartilhar em outras redes sociais também faça isso, estará nos ajudando muito a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Deixe o seu comentário, sua pergunta, se você concorda ou discorda de algum dos meus comentários aqui sobre o texto, tá certo? Fique à vontade para deixar aí nos comentários do vídeo. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, é convidado a se inscrever no nosso canal se gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Então, se inscreva aí no nosso canal. Mas vamos à leitura de hoje, Mateus capítulo 23. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raças de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu considero Mateus capítulo 23 o texto mais difícil, mais duro do Evangelho de Mateus. Talvez até dos 4 evangelhos, este seja o texto mais duro. E ele é voltado para um grupo específico, para os fariseus e os mestres da lei. É interessante como Jesus tratou várias classes de pessoas. É interessante observar isso. O povão, carente, doente, cansado da religião formal, Jesus tratou com muita paciência, com muito amor. Gente de elevada posição, mas que teve um espírito de humildade, que buscou a Jesus com sinceridade, como Zaqueu, Nicodemos, José de Arimateia e muitos outros. A palavra de Deus fala de mulheres que eram pessoas de boa posição social, elevada condição financeira, mas Jesus os recebeu, porque eles demonstraram humildade, demonstraram sinceridade na sua busca por Jesus Cristo. Houveram aqueles que perseguiram Jesus e que Jesus os enfrentou em diversas situações, né? Fizeram oposição, procuraram uma oportunidade de pegar Jesus em alguma falha que pudessem condená-lo à morte, e Jesus os enfrentou. Mas Mateus capítulo 23 é um sermão pronunciado de crítica severa aos fariseus e aos mestres da lei. Lembre que fariseu era o grupo religioso dos judeus mais tradicional, mais rigoroso cumpridores da lei de Moisés e das tradições dos anciãos. E é justamente a esse grupo que Jesus se dirige com as palavras mais duras, e um dos refrãos
refrões, que se repete aqui nesse capítulo é fariseu hipócrita. Diversas vezes ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus os chama de hipócritas. Jesus os chama de sepulcros caiados. Jesus diz que eles comentavam que os pais deles mataram os profetas e eles diziam que eles não, se vivessem na época dos seus pais, não teriam participado do crime, da matança dos profetas. E eles agora tentando homenagear esses profetas, cuidando dos túmulos desses profetas, Jesus diz, vocês estão só admitindo que são filhos de assassinos e enchendo a medida da maldade do pai de vocês. Qual era o problema dos fariseus e mestres da lei? Vários. Primeiro, eles buscavam a glória em homens, eles queriam aparentar uma piedade para ser visto com respeito, com distinção, com consideração. Jesus disse que eles amavam os primeiros lugares nos banquetes. Gostavam que as pessoas se curvassem diante deles, os chamassem de mestres e de senhor. Então eles buscavam glórias de homens para si mesmos. Esse era um problema. Outra coisa é que Jesus me chama de hipócritas porque eles ensinavam, pregavam aquilo que não viviam. É uma hipocrisia pregar aquilo que não se vive. Porque a primeira pregação de uma pessoa, antes das suas palavras, é a sua atitude, é a sua maneira de viver, são os seus frutos. Jesus disse que são pelos frutos que se conhece a árvore. E eles não tinham frutos, eles falavam, mas não viviam. Era discurso, mas não tinha obra, não tinha atitude. E a gente precisa combinar as nossas atitudes com as nossas palavras. E quando as nossas atitudes são autênticas, muitas vezes as palavras se fazem desnecessárias. Porque temos autenticidade na nossa fé, na nossa conduta, na nossa maneira de viver. É isso que Jesus espera de nós. Eu vou reler algumas partes aqui, só para tecer alguns comentários, depois os irmãos que releiam novamente com atenção. E aí eu quero fazer uma aplicação. E a aplicação, eu vou fazer a aplicação logo. Cuidado, meu irmão. Cuidado para que a sua religião, para que os rituais da sua religião não se tornem a essência da sua fé. Eu costumo dizer, eu fui criado numa família batista tradicional. Fui ensinado com as doutrinas batistas. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui questionando até as coisas que eu fui ensinado. E eu sempre fui à Bíblia para verificar se naquilo que eu estava sendo ensinado, se isso estava de acordo com as Escrituras. E eu continuo batista, já tenho 56 anos de idade, portanto mais de 50 anos no meio batista. Eu estudei em colégio batista, eu fiz um curso de teologia num seminário teológico batista. Eu sou pastor batista há mais de 30 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu conheço a nossa denominação e sei das nossas falhas, das nossas deficiências, e como denominação nós temos, porque todas as denominações têm. Eu não coloco a minha esperança e a minha fé na minha denominação. Eu não creio que ao partir desta vida eu estarei com Deus porque eu sou batista. Nem porque eu sou pastor, nem pregador do Evangelho, mas porque eu tive consciência de que eu sou um pecador e eu me rendi a Cristo, meu Senhor. Então, antes de ser batista, eu sou um cristão. Antes de fidelidade à minha denominação, eu devo fidelidade ao meu Senhor Jesus Cristo. E aí o risco é uma pessoa transformar a sua denominação ou os rituais da sua religião, ou até as tradições familiares, como era o caso dos fariseus, como foi lá no caso de João Batista, lá em Mateus capítulo 3. Quem quiser rever a leitura de Mateus capítulo 3, tá aí o vídeo no canal.
Cuidado para que tradições familiares, tradições religiosas, tradições denominacionais não transforme qualquer um de nós em mero cumpridor de rotinas, de rituais religiosos, porque eles não resolvem a nossa vida. Que a nossa fé seja verdadeiramente em espírito e em verdade. Essa era a causa de Jesus pronunciar um discurso tão duro para aqueles fariseus que ele chama de fariseus, mestres da lei, ele chama de hipócritas. E várias outras descrições terríveis que Jesus fala aqui. Vamos reler algumas coisas aqui para a gente fazer algumas aplicações. Ele diz assim, versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles eram ardorosos defensores da lei de Moisés. Mas detalhe, não eram praticantes. Inclusive torciam vários princípios da lei de Moisés através das suas tradições. Em outros textos isso é evidenciado. Versículo 3, ele diz: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso é hipocrisia, não praticar o que pregam. E quando Jesus diz para fazer tudo o que eles dizem, tudo aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Claro, tudo tem que ser interpretado à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Versículo 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, sendo que Jesus disse que: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando a religião é um mero ritual, ela se torna um fardo nos nossos ombros. E muita gente confessa a fé cristã, mas ainda não encontrou o autêntico descanso em Cristo. Das frases mais tristes que eu já ouvi foi quando algum adolescente criado na igreja chegou para mim e disse: pastor, quando eu fizer 18 anos eu não quero mais nem papo com igreja. Por quê? Porque muitas vezes pais, com falta de sabedoria, tornaram o evangelho um fardo no ombro dos filhos. O evangelho é para libertar, o evangelho é para trazer amor, alegria, paz, segurança, fé, esperança. Esse é um dos terríveis riscos de transformar denominações e rituais religiosos em regra. Fazer disso a essência da nossa fé e da nossa religião. Cuidado com isso. Versículo 5. Tudo o que faz é para serem vistos pelos homens. Um cristão verdadeiro, ele não está preocupado em agradar pessoas, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele não está preocupado em agradar a sua denominação, não, ele está preocupado em agradar a Deus, a fazer o que a palavra de Deus orienta. O cristão verdadeiro, ele é guiado pelo Espírito de Cristo. Eu cito muito Romanos 8,14, que diz isso. Ele diz: eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Aqui, quando ele fala dos filactérios, eram tiras, muitas delas de couro com versículos amarrados, que era pendurado em partes do corpo da roupa. E aí Jesus está dizendo que eles faziam isso largo para serem vistos e passarem a imagem de gente piedosa. O que era uma falsidade, porque era apenas uma coisa exterior, não vinha do coração. E gostavam de preeminência, de destaque. Cuidado! Tem um ditado nordestino que diz que quanto mais o boi é grande, mais a queda é esquisita. E lá no livro de Provérbios diz que antes da queda vem a soberba. Cuidado para não se deixar estufar o peito e querer aparentar uma piedade que não se tem. Isso é o primeiro passo para uma queda e para a vergonha. Versículo 8, mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. E aqui mestre
Não é problema nenhum chamar um professor de mestre. Jesus está dizendo que o pecado é quando faz isso para bajular. Cuidado, aí cuidado. Olha o verso 9, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Ora, eu vou deixar de chamar meu pai de pai? Sem problema nenhum. O problema é quando se chama outras pessoas por um título, para bajular e para exaltar a pessoa. Isso é pecado. Versículo 10, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. É claro, você trabalha numa empresa, você provavelmente tem um chefe. Você trabalha num departamento público, você tem um chefe. Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando é na base da bajulação, da exaltação de seres humanos. Aí se torna pecado. É disso que Jesus está falando. Versículo 11, o maior entre vocês deve ser servo. No reino de Deus é assim. Nós existimos para servir, nós somos servos, é isso mesmo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E uma das coisas terríveis na vida desses fariseus eram eles quererem se exaltar. Como ainda hoje, pessoas adotam títulos pomposos, títulos eclesiásticos de líderes de igreja aí, para serem exaltados. Cuidado com essa armadilha, é pecado. Verso 13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostaram de fazê-lo. Quando nós colocamos a nossa religião e as formalidades, os rituais da nossa religião como mais importante do que a essência, que é espiritual, corremos o risco de estar fechando a entrada, o acesso ao reino dos céus para as outras pessoas que não querem se submeter a certos rituais e que pode ser instrumento até de escândalo. Aí ele diz, versículo 14, é de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Era hipocrisia, era se aproveitar da religião para se aproveitar das pessoas. Isso é perigoso demais. E olha, isso não é exclusividade da época de Jesus, não. Tem muito hoje desse jeito. Muitas denominações exaltando homens. Pastores aí se assenhoreando do rebanho, se impondo, fazendo exigências mundanas, pecaminosas. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Nós, líderes da Igreja do Senhor Jesus, nós somos os servos dos nossos irmãos. Precisamos ter coração de servo. Lembro de um livro que eu li quando eu estava no seminário ainda, e o livro dizia, eu um servo, você está brincando. Todo mundo quer destaque, senhorio, autoridade, pouquíssimos querem servir, mas no reino de Deus os maiores são os que mais servem. Mas aí, para terminar, eu quero ler o versículo 37, para terminar. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O Senhor Jesus está dizendo, eu dei todas as oportunidades para vocês, falando para o povo de Jerusalém, vocês não quiseram. Cuidado, porque muitas vezes Deus está nos dando muitas oportunidades de andar com Cristo, de fazer da nossa fé em Cristo a essência da nossa fé, da nossa religião, vamos dizer assim. E muita gente pode estar perdendo a oportunidade e um dia ser tarde demais. Que nós vivamos Cristo. O nome da nossa fé, da nossa esperança é Cristo. Ele sim é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 33 a 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, uma noite que o Senhor acrescentou de descanso para cada um de nós e por acordar nesse novo dia que o Senhor nos acrescentou com novas oportunidades para trabalhar, para cuidar da nossa família, para
cumprir as nossas responsabilidades, para caminhando sobre a bênção do Senhor, ser bênção na vida de todos aqueles que nos cercam e que cruzam o nosso caminho. Muito obrigado por acordar com saúde, muito obrigado por poder começar um novo dia aqui, meditando na palavra, crescendo em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e também, ó Pai, alimentando o nosso espírito com a santa palavra do Senhor. Fala aos nossos corações através da sua palavra. Não nos deixe nos tornarmos, ó Pai, meros cumpridores de rituais religiosos, confiados em religião, em denominação. Que nós não nos esqueçamos de que quem deu a sua vida por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o objeto do nosso amor, do nosso foco, da nossa esperança. É dirigido pelo seu Santo Espírito que caminhamos. Ensina-nos, Senhor, molda-nos cada vez mais, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, dando saúde para quem está doente, fazendo milagres a favor de quem está na UTI ou internado nos hospitais ou desenganado pelo médico. Meu Pai, toca com o seu toque curador, mas acima de tudo seja feita a sua vontade. Se o Senhor quer curar por meio dos médicos, dos medicamentos, das cirurgias, Pai, faça-se a sua vontade, mas nós estamos intercedendo em nome de Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Atende a nossa petição e faça milagre a favor do seu povo. Restabelece a paz e a harmonia em cada lar, entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho. Estabelece a paz, o amor, a alegria em cada lar e em cada família. Que cada lar seja um pedacinho da sua igreja aqui na terra, cheio de amor, de alegria, de paz, de todos os frutos do Espírito Santo. Ó Deus, providencia emprego para o pai de família que está desempregado. Dá soluções financeiras para aqueles que estão endividados, dá sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem colocado diante de cada um. Eleva a nossa visão para que vejamos as portas abertas que o Senhor tem diante de cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. E o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Que em tudo a nossa vida seja para a glória, a honra, louvor do seu santo nome. É em nome de Jesus que nós rogamos. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia mais uma vez. Esperamos que essa palavra seja esclarecedora para você. Não saia sem deixar um like no nosso vídeo. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus e alimentando o nosso espírito e orando uns pelos outros. Grande abraço a todos os meus irmãos.